Vamos lá, voltando. Ainda continuando fazendo a questão 34, agora que a gente já entendeu o enunciado, vamos resolver de fato o que ele pediu. Ele falou agora, suponha que a gente tem um conjunto A com 8 elementos, e aí ele fez duas perguntas. Na letra A, quais as possíveis ordens para uma partição de A? Partição de ordem tal é uma partição onde os pedacinhos que você usa para quebrar o A tem todos o mesmo número de elementos. Então repara, vamos ver aqui um exemplo. Exemplo aqui, ó. O A tem 8 elementos. Você vê que uma coisa que seria possível, que até a letra B dá uma pista, é a gente fazer partições de ordem 2, por exemplo. Então, é o seguinte, o A tem 8 elementos. Eu posso quebrar isso aqui, o A, 8 elementos. Uma coisa que dá para fazer, por exemplo, é quebrar o A em 4 pedaços de tamanho 2. Ou seja, em 4 pedaços, cada pedaço com 2 elementos. Isso significa que a ordem 2, que ele deu a pista aqui na letra B, é uma ordem possível para as partições de A. Por quê? Porque tem como eu quebrar isso aqui em 4 partes iguais, todas elas com 2 elementos. Repara que não seria possível, por exemplo, eu ter uma partição de ordem 3. Eu não conseguiria uma partição de ordem 3. Ó. Isso aqui eu não conseguiria fazer. Por que eu não conseguiria uma partição de ordem 3? Eu até conseguiria aqui um pedaço com 3 elementos, outro pedaço com 3 elementos, mas aí agora, como no total tem 8 elementos, o próximo não vai ter como ter 3, né? O próximo ficaria com 2. Observe que isso aqui é uma partição de A? É uma partição de A. Isso aqui é uma partição de A. Mas isso aqui, pela definição que ele falou depois de partição, ele falou um negócio a mais, que é uma partição de ordem K. Isso aqui é uma partição? Sim, mas não é uma partição com ordem nenhuma. Qual é a ordem dessa partição aqui? Não faz sentido falar de ordem agora. Por quê? Porque nem todos os pedaços têm o mesmo número de elementos. Os dois são partição, só que aqui, como todo mundo tem o mesmo número de elementos, eu ainda posso dizer que além de ser uma partição, eu digo que é uma partição de ordem 2. Então isso aqui é uma partição de ordem 2. E aqui, é uma partição? Sim, mas eu não posso atribuir ordem. Isso aqui é sem ordem. Por quê? Porque nem todos os elementos, nem todos os conjuntos têm o mesmo número de elementos. E basicamente, por que eu consegui fazer para 8 elementos, por que eu consegui fazer uma partição com ordem 2? Por que eu consegui quebrar em vários pedaços de tamanho 2 e não consigo quebrar em pedaços de tamanho 3? O que o 2 e o 3 têm de diferente em relação ao 8? É o ser divisor ou não. Por que dá para fazer vários pedaços de 2? Porque o 2 é um divisor de 8. Então eu consigo ter 4 partes inteiras de 2 elementos. Agora o 3 não é um divisor de 8. Dado que o 3 não é um divisor de 8, eu não vou conseguir quebrar o 8 em vários pedacinhos de 3. Então basicamente foi o que eu disse. Por isso que eu disse que a questão no final das contas não é difícil. Se você entender o que significa a partição e entender o que significa a ordem da partição, essa pergunta que ele fez, com essa definição que ele fez no início do enunciado, significa, na hora que ele pergunta quais as possíveis ordens para uma partição de A, ele está perguntando aqui, na verdade, o seguinte, ó, quantos divisores positivos o 8 possui? É isso. Para você conseguir quebrar um negócio que tem 8 elementos em partes iguais, esse número de elementos aí que você vai usar tem que ser um divisor de 8. Então por isso eu consegui fazer um de ordem 2. Como o 2 é divisor de 8, eu consegui ter vários pedacinhos de 2, até compor o 8. Como o 3 não é divisor de 8, então eu não consigo quebrar em vários pedacinhos de 3, porque vai ficar esquisito aqui, algum deles vai furar. Aqui tem 3 e aqui não tem como ter 3 mais. Então basicamente é isso que eu quero. Quais são as ordens
Quais as ordens possíveis para a partição de A? É só você saber quais são os divisores positivos de A. Então, logo, na letra A, as ordens são 1. Quais são os divisores de 8? 1, 2, 4 e o próprio 8. São 4 ordens possíveis para a partição de A. As duas primeiras são até bem esquisitas, né? O que seria... Ordem 2 está aqui. O que seria uma partição de ordem 1? É quebrar em conjuntos de um elemento. Então, de ordem 1, seria isso aqui, ó. Se quebrar, tem aqui, ó, tudo separado. Um conjuntinho aqui com um elemento, outro conjuntinho com um elemento, outro com um elemento. Tudo com 1. Seria a partição de ordem 1. 8 subconjuntos unitários. Ordem 2 está aqui. 4 subconjuntos de 2 elementos. Ordem 4 seria quebrar em 2 pedaços de 4. Partir de quebrar no meio aqui. 4 para um lado, 4 para o outro. E ordem 8 é uma partição meio sem graça, né? A partição de ordem 8 é quebrar o conjunto em subconjuntos de tamanho 8. Mas o 8 é o próprio número de elementos do A todo. Então a partição de ordem 8 é o próprio A. Pô, vale isso? Ué, vale. Não está contrariando a definição. Tem aqui, ó. Deixa eu botar uma mais aqui. 4, 5, 6... Não, tá certo agora. Essa partição aqui é a partição formada. O F é o próprio A. Mas vai dizer, pô, vale isso? Vale isso aqui ser o próprio A? Vale, pô. É a mesma coisa você dizer que... Se a gente não pode dizer que o A está contido nele mesmo, então tá aí. É uma partição meio sem graça, mas é válida. Então a resposta da letra A são 4 possibilidades. As ordens possíveis são 1, 2, 4 ou 8. Que é justamente ali, são todos os divisores do 8. Fechou? Letra A. E a letra B? A letra B é um problema discriminatório que a gente já fez algumas vezes. Quantas partições de ordem 2 o A possui? Ou seja, de quantas formas eu posso fazer essa quebra assim, né? A gente está vendo que para fazer partição de ordem 2, eu preciso de 4 subconjuntos. Esse é o problema lá no início de pegar um negócio de 8 e quebrar em 4 pedaços de 2. De quantas formas eu posso pegar algo que tem 8 elementos e quebrar igualmente em pedacinhos de 2. Então isso aqui a gente já fez, ó. Letra B, ó. Quando eu for formar o primeiro conjunto de 2 elementos, a maneira de fazer isso é 8 escolhe 2. Dos 8 elementos que eu tenho que escolher 2 para formar esse primeiro conjunto. Quando eu for formar o segundo conjunto, se eu já escolhi 2 para o outro, me sobraram 6. Aí dos 6 que sobraram, eu escolho 2. Formei o segundo subconjunto. Então já escolhi 4 no total, sobraram 4. Aí dos 4 que sobraram, eu tenho que escolher mais 2. E finalmente, do que sobrou, né, 2 que sobraram, 2 escolhe 2. Isso aqui não fiz nada, na verdade, né? E aí lembra que quando a gente faz isso, existem redundâncias ali, né? A gente tem que dividir isso pelo número de conjuntos formados, dividir isso aqui por 4 fatorial. Porque se esses 2 elementos trocarem de posição com esses 2 elementos aqui, a partição não mudou, né? Porque os conjuntos que eu formei no final das contas são os mesmos. Então a gente tem que dividir aquilo tudo por 4 fatorial. Então essa é a resposta da letra B. E a letra A, a resposta era isso aí, 1, 2, 4 e 8. Beleza? Valeu!